Bom, e a gente tem agora mais repercussões envolvendo a Copa América. As informações do Rio de Janeiro com Mário Dias Ferreira. Até porque aqui no Rio de Janeiro serão 7 jogos no estádio Newton Santos, o Engenhão, e a final no Maracanã no dia 13 de julho. Mas a grande repercussão também lá em Porto Alegre ontem, depois de uma semana de treinos na Granja Comaria em Teresópolis, nenhum jogador deu entrevista coletiva. Era esperado o capitão do jogo de logo mais pelas eliminatórias contra o Equador, o Casimiro, volante do Real Madrid. Não foi para a sala de entrevistas, apenas o técnico Tite, que se esquivou de um posicionamento porque entre os jogadores mais experientes houve um desconforto muito grande, pois eles souberam pela imprensa, redes sociais, que o Brasil seria a sede da Copa América depois da desistência da Argentina e da Colômbia. E aí o Tite disse que não é o momento oportuno para falar sobre o assunto, porque o foco é a eliminatória. Vamos ouvir o técnico da seleção brasileira questionado sobre a ausência de jogadores e sobre essa situação da Copa América. Os 2 jogos eliminatórios, a gente tem prioridade e aspectos importantes. É muito importante a Copa América. Agora, mais importante, a exclusividade é uma só, Clodoaldo, é o nosso jogo amanhã. É nós jogarmos bem, porque nós vamos ser cobrados, e uma responsabilidade, inclusive com o torcedor que está nos ouvindo, ele diz assim, se posicionem, nós temos a nossa posição firme, clara, já determinada. E no momento oportuno vai ter, deixa a nossa cabeça voltada para o jogo amanhã, deixa a gente ficar envolvido no jogo amanhã, deixa as cobranças do desempenho para o jogo de amanhã, deixa o técnico ser cobrado da melhor escalação ou não para o jogo de amanhã, deixa ver a qualidade do Equador, que é o 3º colocado para o jogo de amanhã. Eu entendo todos vocês e também entendo que ele é importante, sim, não estou me eximindo, mas também solicitante que foram as 3 perguntas e ela está clara e na proporção exata que os dias vão acontecendo, as situações elas vão acontecendo também. O Tite, né, Megali, ele foi evasivo, não quis entrar muito na questão, disse que no momento oportuno, né, ele é desse jeito, né, como você bem disse, ensaboado, ele tenta sair, ele fala bonito, né, o Tite, às vezes o pessoal não entende direito, mas ele quer foco na partida de logo mais, no Beira-Rio, transmissão aqui da Band News FM, e depois, eu acredito que também não vai falar muito depois do jogo, porque ainda tem um jogo contra o Paraguai em Assunção, que vai ser na sequência das 2 partidas das eliminatórias. Mas ainda há um desconforto muito grande. O próprio presidente da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, em nenhum momento se posicionou. Aqui no Rio de Janeiro, tanto o prefeito Eduardo Paes quanto o governador Cláudio Castro, eles também evitam nas agendas tocar no assunto Copa América, mesmo com a confirmação. 7 jogos no Newton Santos, o Engenhão, e a final no Maracanã. O Paes, o governador, o Cláudio não falam nada? Ninguém toca no assunto? A CBF também não se manifesta? Todo mundo se fazendo de morto, Mário? É isso? O Cláudio Castro, a gente sabe que ele tem uma ligação muito estreita com o presidente Bolsonaro. O Eduardo Paes, ele divulgou que ainda não teve não tinha uma comunicação antecipada, mas por notas. Eu digo assim, falando no quebra-queixo, nas agendas, né? Hoje, inclusive, daqui a pouquinho, tem um boletim epidemiológico da Covid-19, toda sexta-feira tem aqui no Centro de Operações. Claro que o Eduardo Paes deve ser questionado sobre isso. Ontem os dois estiveram, né, lá em Rio das Pedras, onde aconteceu aquela tragédia familiar, com a morte de pai e filha, o desabamento de um prédio residencial nessa comunidade da Zona Oeste. Também não era o momento para se questionar isso, mas hoje, já passada aí toda essa situação, eu acredito que os repórteres voltarão a questionar. Durante a semana o Castro, inclusive, se esquivou de perguntas durante um anúncio aí de um programa que o governo do estado está apresentando durante a pandemia para ajudar economicamente os moradores do Rio de Janeiro. Não quis falar sobre Copa América. E o Eduardo Paes, por nota, rede social, que ele é muito atuante, né, nas redes sociais, disse que, beleza, vai ter jogo aqui, mas sem público, não tem público. O problema, Megali, é o entorno. Sabe que o Chile e a Argentina vão estrear na Copa América no Engenhão. E a gente sabe experiências aí da Copa América, torcedores do Chile e da Argentina, eles são muito efusivos. E não sei se essa gente vai do lado de fora, ficar no entorno do estádio. A final da Champions League lá na cidade do Porto, os ingleses, eles fizeram o que fizeram lá, mesmo com as restrições. Então, a preocupação é ter uma barreira sanitária também desses torcedores, caso eles venham pra cá. Não sei se vão vir, mas imagina uma Argentina numa final, que não ganha um título há tanto tempo. Como é que vai estar o entorno do Maracanã em julho?
Até porque é improvável que haja uma invasão de barra bravas ao Brasil nesse momento, mas nós temos alguns milhares de argentinos que moram no Rio de Janeiro, Sim. que moram em São Paulo, que moram pelo Brasil e que eventualmente os caras são fanáticos. Chilenos, mesma coisa, enfim, futebol Peruanos. gera aglomerações. Tem gerado, né, Mário? A gente viu a torcida do Flamengo nas finais recentes, a torcida do São Paulo, 10 mil pessoas do lado de fora do Morumbi na final do Campeonato Paulista. Não tem como escapar. E aí os políticos, desculpa, não tem outra palavra, num gesto covarde, se esquivam de falar sobre um negócio tão importante. Porque eles sabem que futebol é uma coisa que acaba pegando. O Brasil vai ganhando, a Argentina, aí tem clássico, aí tem eliminação, disputa de pênaltis, aquela emoção toda. O brasileiro acaba se apaixonando pelo torneio. Todo mundo fala mal da Copa América, quando começa é bacana. E aí os caras não querem se posicionar contra algo que tem o potencial de se tornar popular aqui no Brasil. Né? Mesmo sabendo do absurdo que é a gente sediar esse torneio que não tinha nada a ver com a gente. Ah, mas não representa perigo, não? Então por que não faz na Argentina? A Colômbia ainda tem os protestos, tem a convulsão social, ok, não dava mesmo. Por que não fez na Argentina? Tava todo pronto, os estádios todos envelopados, já que não tem perigo. Claro que tem perigo. Você tá abrindo mais um flanco de uma possível entrada de novas cepas aqui no Brasil. Agora, eu vou confessar um negócio, viu, Mário? Primeiro fazer uma confissão, depois uma pergunta. Você não sabia nem que o Brasil estava disputando eliminatórias, quanto mais que já tinha jogado 4 jogos, quanto mais que tinha jogo hoje. É incrível como esse assunto tá passando despercebido, né? No meio de tanta tragédia. E o Brasil tá invicto, né? Nas eliminatórias, né? 100% de aproveitamento. Tá bem, né? E aí a gente podia estar falando aqui que o Gabigol deve ser titular pela primeira vez, junto com o Neymar, porque ele tá fazendo muito gol, mas a gente tá falando do que é o mais importante, né? E esses caras, eles são representativos, jogam na Europa, em grandes clubes, eles têm que se posicionar, não é o momento oportuno, tem que estar ali, não tem que fugir de entrevista. Uma semana inteira, Megali, primeira vez uma cobertura na Granja Comari, claro, bem fechada por conta da pandemia, a imprensa não tá tendo acesso, a CBF divulga as imagens, mas a coletiva virtual não foi realizada. Durante uma semana, nenhum jogador se posicionou. O presidente da CBF não falou. O técnico Tite só falou ontem porque foi obrigado. Porque Casimiro não estava presente, né? Tinha sido confirmado e não estava, porque é o capitão da seleção não estava lá. Porque tem um protocolo que eles têm que dar entrevista na véspera dos jogos. E o Casimiro não respeitou o protocolo, só o Tite. Mas ele falou e não disse nada. Momento oportuno. Isso aí também é um, né? Passa-moleque, né? Qual será o momento oportuno? Quando acabar o torneio? A bobagem já estiver feita? Quando tudo tiver dado errado, o troféu já tiver guardado lá na confederação da seleção vencedora, quando ninguém mais lembrar, qual será o momento oportuno exatamente? Bom, o Mário, eu queria perguntar como é que tá a temperatura das ruas aí, não a temperatura da cidade, mas o que o Carioca tá achando desse monte de jogo que vai acontecer aí no Rio de Janeiro na Copa América? Bom, Megali, o pessoal, claro que não está gostando muito dessa história de ter Copa América aqui, devido a essa questão política, mas é aquilo que você falou, chega quando a bola rola, o pessoal vai pro bar, se aglomera, fica vendo o jogo, assim como as partidas do Flamengo que tá aí, em todas as finais, a gente vê os restaurantes, os bares lotados. Aí quando tem algum jogo importante, tem fogo de artifício, tem gritaria na janela, mas como tem essa questão política também envolvida, é o papo que o pessoal tá ali, mas não devia ter mesmo não, a Copa América. E Copa América de novo, já teve em 2019 aqui, agora de novo no Brasil, em cima da hora, nas coxas. Então, realmente, esse é o papo nas ruas, né, que a gente esbarra aí no caminho, no deslocamento, pro transporte. Aqui mesmo na redação a gente também tem essa percepção e com a participação dos nossos ouvintes, que são muito participativos aqui, mandam mensagens também nessa vibe. Bom, e respondendo à turma que vem aqui ao nosso chat escrever, se vocês fossem transmitir, vocês não estariam falando... A gente vai transmitir. A gente vai transmitir, meu velho. A gente tem os direitos da Copa América. Mas não é por isso que a gente vai defender a Copa América como um produto. Né? Quem defende evento como produto é o pessoal do comercial. A gente aqui no microfone é jornalista. A gente é contra. Fim de papo. Mas vai transmitir. Isso é hipocrisia. Não, não é. A gente também não quer que tenha uma pandemia de coronavírus. Havendo, vamos cobrir essa pandemia, prestar o melhor serviço possível. A gente não queria essa Copa América aqui no Brasil. Acontecendo, faremos a cobertura da melhor maneira possível. Essa é a nossa missão. O que não significa que a gente tem que abraçar o torneio só porque a gente vai transmiti-lo. Né? Acho que isso quando a gente fala em independência jornalística, é disso que a gente está falando.
Tá bom, Mário. Então, bom. Hoje dá pra dizer que é feriado? Dá, né? Mais ou menos, né? Olha o Rio de Janeiro aí. Mais ou Uma menos. boa Mas você emenda sabe de que feriado pra você, então. temperatura tá aqui em elevação nos últimos dias. Ontem fez sol aqui, né? Tá um pouco nublado agora, um pouco de neve. As imagens de Copacabana, Avenida Atlântica. Ali no mar já dá pra ver que tem pessoal fazendo um stand-up paddle. Ali um lugar maravilhoso. Bem pertinho, Megali, da colônia de pescadores Z13 ali. Bem quase chegando no arpoador. Então tá um pouquinho embaçado. 20, 21 graus agora. Por isso que eu tô também de casaco, né? Porque quem chega aqui de madrugada, né, Ellen? É um friozinho danado, no nosso caso, né? Caramba, pô, me deu uma vontade agora de ir ao Rio de Janeiro, passear pelo Rio sem máscara, flanar pelo arpoador, depois ir até o Leblon, parar naquele bar Belmonte, ou no Jobi. Mas é que o Belmonte tem aquele salgadinho de camarão, meu Deus do céu, o que é aquilo? E o biscoito Globo com o mate gelado também, aquela água de coco, hein? É biscoito Globo hipervalorizado, tá? Não vamos entrar nessa discussão, né, Omegari? Qualquer Não, posto vem de com estrada essa. aí eu encontro Não vem biscoito. com Então, é tudo igual. É que nem bolacha de água e sal, que vocês falam biscoito de água e sal. É tudo igual. Quer polemizar, Tá certo, Mário? Não é qualquer biscoito polvilho biscoito Globo, não, tá? É, sim. E é feito em São Paulo, sabia? Não tem um negócio. A fábrica não era em São Paulo? Não sei. Aí Pô, você tem me um pegou. negócio assim, cara. Acho que foi o Marcelo Duarte que me contou Você isso tá aí. Que o criando uma biscoito lenda Globo- urbana aí, Omegari. Não. Tem um lance assim, eu vou contar já. Não sei se era fabricado em São Paulo quando, né, lá nos anos 50, começou a pegar no Rio de Janeiro. Era no interior de São Paulo. E aí depois mudou pro Rio de Janeiro. Eu vou procurar a história, depois eu conto, Mário. Você sabe que tem Fechado? um refrigerante que é de Niterói e é muito conhecido aqui no Rio de Janeiro, que se chama Mineirinho. Não tem nada a ver com Minas Gerais. E é um refrigerante maravilhoso. Mineirinho. Esse é bom. Esse eu tô pra Mineirinho. experimentar ainda. Mineirinho. Então, bom trabalho pra você, Mário. Abraço, até a próxima. Abraço. Valeu.